Não comemos há 3 dias, sussurrou Sofia tremendo, seus olhos grandes e famintos, fixos em um homem que para o mundo era um milionário, mas que por dentro estava tão quebrado quanto ela. Naquela noite, a voz quase inaudível da menina de apenas 8 anos rasgou o silêncio da indiferença. Sob a luz fraca de um poste vacilante, em uma periferia onde a chuva fina caía impiedosa. Lavava as calçadas sujas e parecia lavar também os sonhos de quem se espremia sob marquises. Era uma noite fria e úmida, daquelas que sugam a esperança, e que te faziam sentir o concreto desgastado e a miséria se misturarem com a resiliência silenciosa dos moradores. Mas o que Sofia disse em seguida não só revelaria um segredo enterrado há anos, como mudaria para sempre a vida daquele homem. Assista até o final. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se essa história te tocar, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você. Ricardo Mendes, um homem de seus 50 e poucos anos, era um fantasma do seu passado glorioso. Havia sido um construtor civil renomado, alguém que erguia prédios imponentes e com eles um império. Mas a vida, ou talvez o destino, tinha outros planos. Ele havia perdido tudo. A fortuna que construiu tijolo por tijolo, o status que o distinguia na sociedade e o golpe mais cruel de todos, sua esposa. Ela havia sido vítima de uma doença insidiosa, e Ricardo, em sua ruína financeira, não pôde mais custear o tratamento que talvez a tivesse salvado. A culpa, pesada como um fardo de concreto, era um trauma não resolvido que o isolava do mundo. Ela o empurrava para o fundo de uma solidão amarga, onde as lembranças do que foi se misturavam com a vergonha do que se tornou. As noites de Ricardo eram passadas em bares pés sujos, onde o álcool era um anestésico barato para a dor que o corroía por dentro. Cada gole tentava apagar a imagem do homem que ele havia sido, do futuro que ele prometeu à esposa e dos erros que o levaram àquela situação. Ele evitava espelhos, não porque temesse o reflexo de um estranho, mas porque não suportava ver o olhar do homem que se tornou. Um homem quebrado, endividado até o pescoço, vivendo de aparências em sua casa antiga e decadente. Aquela casa, um palacete que um dia exalou opulência e prosperidade, agora era um símbolo de sua queda. As paredes descascadas, o jardim negligenciado, cada canto sussurrava histórias de um tempo que não voltaria. Era o último vestígio palpável de sua vida passada, um mausoléu de memórias que ele não tinha coragem de demolir, nem dinheiro para restaurar. Dentro daquelas paredes, os fantasmas de seu passado dançavam em uma valsa melancólica, lembrando-o constantemente da glória perdida. Num dos dedos de Ricardo, um anel de formatura ainda reluzia, apesar de todo o desgaste. Não era ouro puro, mas o símbolo de uma promessa, de uma amizade, de um tempo em que os ideais ainda sopravam fortes. Era um lembrete silencioso de sua antiga dignidade e de um passado que ele tentava esquecer, mas que insistia em ressurgir, como uma ferida que nunca cicatriza por completo. O anel era a única peça de seu passado que ele se permitia manter, uma âncora para um homem à deriva. Naquela noite gelada, o ar pesado da chuva recém-caída grudava na pele, e o som dos pingos no asfalto molhado era a única companhia de Ricardo. Ele cambaleava para fora de um daqueles bares, o álcool entorpecendo seus sentidos, mas não o suficiente para calar a voz da culpa. A neblina que cobria a periferia parecia amplificar sua própria escuridão. Seus passos eram lentos e arrastados, um reflexo do peso que carregava na alma. Foi então que seus olhos, acostumados a desviar o olhar da miséria alheia, encontraram uma figura miúda, encolhida sob a marquise de uma loja fechada. Era Sofia, e ao seu lado, um menino ainda menor, seu irmão. Eles pareciam duas pequenas estátuas de frio, tremendo, tentando se proteger da umidade implacável. A cena o paralisou. Ricardo, que havia se tornado mestre em ignorar a dor alheia, sentiu um puxão, um aperto incômodo no peito. Era como se uma rachadura minúscula tivesse se aberto em sua armadura de cinismo e indiferença. A voz de Sofia, embora quase inaudível, rasgou o véu da sua embriaguez. Não comemos há 3 dias, ela sussurrou,
e cada palavra foi como uma pedra lançada no lago estagnado de sua consciência. Ricardo viu nos olhos da menina uma mistura de medo e uma força indomável, uma centelha de vida que, apesar de tudo, ainda ardia. Essa centelha o atingiu em cheio, reacendendo algo que ele acreditava ter morrido há muito tempo: a compaixão. Sem pensar muito, ou talvez pensando demais no que ele próprio havia perdido, Ricardo se aproximou. Ele estendeu a mão, hesitante, e as crianças, com um misto de desconfiança e esperança, o seguiram. Levou-os a um restaurante simples, mas limpo, um lugar humilde onde o cheiro de comida quente era quase um milagre para aquelas crianças famintas. A cada passo, a cena da esposa doente, a fome que ele não conseguiu saciar nos últimos dias dela, piscava em sua mente. Quando os pratos chegaram, Sofia e seu irmão atacaram a comida com uma voracidade que partia o coração de qualquer um. Ricardo observava, um nó na garganta. Enquanto a menina devorava o prato, seus olhos curiosos percorreram a mesa, depois o homem à sua frente, e, finalmente, se fixaram no anel de formatura no dedo de Ricardo. Havia um brilho de reconhecimento, ou talvez de uma memória antiga em seu olhar. Meu pai tinha um igual, ela murmurou, a voz quase sumindo entre uma garfada e outra. Ricardo sentiu um arrepio. A menina continuou, como se desenterrasse um tesouro de sua memória infantil. Ele dizia que era de um amigo dele, o Mendes, que foi enganado por um tal de Guedes. O choque atravessou Ricardo como um raio. Um calafrio, frio como a chuva lá fora, percorreu sua espinha. Mendes era seu sobrenome. Guedes era Horácio Guedes, seu ex-sócio, o advogado influente e sem escrúpulos que o havia levado à ruína. O nome que ele tentara apagar da sua memória, o rosto que ele evitava em pesadelos, agora era pronunciado pela boca de uma criança faminta, sentada à sua frente. O mundo parecia encolher, e os fantasmas do passado, que ele tentara manter trancados em sua casa decadente, agora invadiam a luz do dia, trazidos por uma menina e uma história que ele mal começava a compreender. Mas isso era só o começo. O que Sofia ainda não sabia, e o que Ricardo logo descobriria, era que a conexão entre eles era muito mais profunda e perigosa do que aquele anel. Ele não podia imaginar o abismo de verdades que estava prestes a se abrir. O choque que Ricardo sentiu ao ouvir o nome de Guedes, o homem que o desgraçara, saindo da boca de uma criança, era indescritível. Suas mãos tremeram levemente sobre a mesa, e o rosto, antes marcado apenas pela fadiga e pelo álcool, agora carregava uma máscara de incredulidade e fúria contida. Mendes, ela disse. Guedes. As palavras ecoavam em sua mente como um sino de alarme há muito silenciado. Ele olhou para Sofia, para o menino ao lado dela, e o nó em sua garganta apertou ainda mais. Aquelas crianças tão frágeis carregavam um pedaço do seu próprio passado, um pedaço amargo e perigoso. Ele não conseguia mais ignorar. Não agora. Havia uma força estranha nos olhos de Sofia, uma clareza que contrastava com sua idade, que o impulsionava a agir. Sem hesitar, Ricardo pagou a conta e, com um gesto firme, convidou as crianças a segui-lo. Vocês vêm comigo, disse, a voz mais rouca do que o normal. Sofia, com a desconfiança natural de quem vive nas ruas, hesitou por um segundo, mas a promessa de segurança e talvez de mais comida fez com que ela pegasse a mão do irmão e o seguisse. Era uma aposta, mas para quem não tinha nada, qualquer aposta era válida. O caminho até a casa antiga de Ricardo foi silencioso, exceto pelo barulho da chuva que recomeçava a cair, mais forte agora. Ricardo observava Sofia pelo retrovisor, a menina abraçando o irmão, o olhar perdido nas luzes borradas da cidade. A casa, aquele palacete decadente que um dia abrigou sonhos e opulência, agora se tornaria um refúgio improvável. As paredes descascadas e o jardim selvagem que a rodeavam, que antes eram um lembrete constante de sua ruína, agora pareciam oferecer uma espécie de proteção, um abrigo contra o mundo cruel lá fora. Ao entrarem, o cheiro de mofo e poeira misturava-se com o aroma úmido da chuva. As crianças olhavam tudo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Não era o que esperavam de um milionário,
mas era quente e seco, e para quem passara dias sob a marquise, era um luxo inestimável. Ricardo acendeu as luzes, que piscavam preguiçosamente, revelando a grandiosidade em ruínas da sala principal. Podem ficar aqui, ele disse, apontando para um sofá velho, mas que parecia um paraíso para os pequenos. Enquanto preparava um chá quente e alguns sanduíches com o pouco que tinha na despensa, a mente de Ricardo fervilhava. O pai de Sofia, o Mendes e o Guedes. A história começava a se costurar de uma forma que ele nunca imaginou. Ele se lembrava de Carlos, um engenheiro brilhante que trabalhou para ele anos atrás. Um homem íntegro, meticuloso, que sempre parecia ver além do óbvio. Carlos havia sido um de seus melhores funcionários, um amigo de confiança, e Ricardo se sentia um verme por ter ignorado seus alertas velados sobre algumas irregularidades nos projetos. Ele havia preferido confiar em Guedes, seu sócio, o advogado de lábia afiada. A culpa pesou sobre ele como uma montanha, mais uma vez. Depois que as crianças comeram e estavam confortavelmente aninhadas em colchões improvisados no chão da sala, Ricardo sentou-se observando-as dormir. A respiração suave dos pequenos era um som estranho na casa silenciosa. Foi então que seu olhar recaiu sobre o colar de miçangas de sementes no pescoço de Sofia. Um objeto simples, rústico, que ela não tirava nem para dormir. Era um elo com o pai dela, um lembrete de resiliência e de uma história que ele precisava desvendar. No dia seguinte, com o sol tímido tentando furar as nuvens, Ricardo decidiu que não podia mais postergar. Ele precisava encontrar a mãe de Sofia, entender a situação. A menina, com sua memória fotográfica assombrosa e um olhar para detalhes que os adultos ignoravam, começou a se revelar uma fonte inesperada de informações. Enquanto Ricardo tentava se comunicar com alguns antigos contatos para localizar a família de Sofia, a menina, brincando pela sala, murmurava. A casa que o papai construiu tinha um desenho diferente no chão. O Guedes não gostava. Detalhes que Ricardo jamais notaria, mas que na mente dela eram vívidos. Ele a ouviu falar sobre um terreno valioso, sobre documentos que o pai guardava em casa e sobre a pressa do doutor Horácio para que eles saíssem. O choque foi redobrado. Guedes estava por trás do despejo da família de Sofia. A busca pela mãe da menina não foi fácil. Ricardo descobriu que ela estava internada em um hospital público, em estado grave, vítima de uma doença que se agravou pela falta de moradia e alimentação adequada. O impacto foi devastador. Ele se sentiu duplamente culpado. Não só Guedes havia destruído sua vida, mas também a de Carlos e sua família, e ele, Ricardo, havia sido cego e negligente. A vergonha de sua própria passividade era quase insuportável. Ricardo visitou a mãe de Sofia. Ela estava fraca, a voz quase inaudível, mas seus olhos revelavam uma força que ele reconheceu em Sofia. A mulher o olhou com uma surpresa inicial, depois um brilho de reconhecimento e esperança. Ricardo, o Carlos falava tanto de você. Ela sussurrou com dificuldade. Ele tentou avisar você. Sobre o Guedes. Ele descobriu as fraudes, os desvios. As palavras dela eram fragmentos dolorosos da verdade que Ricardo havia evitado por anos. A mulher continuou, com um último esforço. Eles queriam o terreno onde morávamos. Carlos tinha provas. O coração de Ricardo batia descompassado. O ar no quarto do hospital parecia rarefeito. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando a mão gelada da mulher. Eu sinto muito, ele disse, a voz embargada. Eu prometo. Eu vou cuidar deles. Eu vou descobrir a verdade. Eu vou fazer justiça por Carlos. Era uma promessa feita sob juramento, não apenas para a mulher moribunda, mas para si mesmo, para a memória de sua esposa, para o homem que ele deveria ter sido. Com o último suspiro, a mãe de Sofia, com um esforço quase sobre-humano, apontou para uma mochila velha e surrada ao lado da cama. No bolso, um caderno, do Carlos, para você. E então, em um suspiro final, sua mão caiu, e a vida deixou seus olhos. A sala ficou em silêncio, apenas o som distante dos aparelhos médicos e o choro contido de Ricardo. A dor das crianças
era agora sua dor e sua responsabilidade. Ele sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas desta vez não havia álcool para anestesiar a realidade. Aquele peso, na verdade, parecia forjar um novo propósito. Com as mãos trêmulas, Ricardo pegou a mochila e encontrou o caderno velho no bolso indicado. As páginas amareladas cheiravam a papel antigo e a memórias esquecidas. Ali nas anotações meticulosas de Carlos, um engenheiro brilhante, Ricardo começou a ver a linha tênue que ligava seu passado ao presente de Sofia. Havia diagramas de projetos, cálculos complexos e, intercalados, nomes e datas. E lá estava ele, Horácio Guedes. A menção de um sócio traidor, valores que batiam com a falência de Ricardo, e a descrição de um esquema de especulação imobiliária que visava terrenos valiosos, justamente como aquele onde a família de Sofia havia morado. Ele achou que o choque daquela noite tinha sido o suficiente, que a revelação dos nomes havia sido o auge da surpresa, mas o que estava escrito ali, nas páginas amareladas, o arrastaria para um abismo ainda mais profundo. Não era apenas uma questão de vingança pessoal, mas de justiça, de vida ou morte. Ricardo sentiu um misto de raiva e determinação. Aquele caderno não era apenas um diário. Era um mapa para a verdade, um testamento de um homem que havia sido silenciado e um convite para Ricardo, o homem que havia se escondido, para finalmente lutar. E ele lutaria. Ele não sabia como, nem com que recursos, mas faria. A vida de Sofia e seu irmão dependia disso, e a sua própria redenção também. E isso era só o começo de uma guerra que estava prestes a explodir. A morte da mãe de Sofia não foi apenas um golpe devastador, mas um catalisador. Para Ricardo, significou o fim de uma era de fuga e o início de uma responsabilidade que ele jamais imaginou carregar. O caderno de Carlos, em suas mãos, era um fardo pesado, um testamento de uma verdade sufocada e uma promessa a ser cumprida. Agora, não eram apenas seus próprios fantasmas que o assombravam, mas também o futuro incerto de Sofia e seu irmão, duas crianças que, de repente, se tornaram sua família. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. A casa antiga, antes um refúgio de sua solidão, transformou-se em um lar barulhento, mas cheio de uma energia nova. Sofia, com seus 8 anos, e o pequeno Miguel, começaram a preencher os espaços vazios com risadas, perguntas e uma resiliência que comovia Ricardo. Mas com essa nova vida vieram novos obstáculos, tão concretos quanto os prédios que Ricardo um dia construíra. Ele estava endividado. A casa, sua última posse de valor, estava caindo aos pedaços e agora tinha 2 bocas a mais para alimentar. A vergonha de sua situação financeira, que antes o consumia em silêncio, precisava ser engolida. Ele precisava de ajuda, e rápido. A primeira pessoa que lhe veio à mente foi um velho amigo, Gustavo, um jornalista investigativo que Ricardo havia evitado por anos. Gustavo era um homem íntegro, mas a lembrança de como Ricardo o havia ignorado e até mesmo desprezado em seu auge pesava. Ricardo ligou, hesitante. Gustavo, do outro lado da linha, reconheceu a voz, mas havia um tom de ceticismo. "Ricardo, é você mesmo? Pensei que tivesse sumido do mapa", disse o jornalista com uma ponta de ironia. Ricardo engoliu em seco. "Preciso da sua ajuda, Gustavo. É sobre o Guedes e sobre o Carlos, o pai da Sofia." Houve um silêncio pesado. Gustavo conhecia a história de Ricardo, a ruína, a falência e a sombra de Horácio Guedes que pairava sobre tudo. Ele sabia que Ricardo não procuraria ajuda à toa, mas também sabia o quão quebrado seu amigo estava. Gustavo concordou em se encontrar, mas impôs condições. "Não quero histórias de bêbado, Ricardo. Quero fatos. E me diga por que agora? Por que depois de anos?" Ricardo explicou sobre Sofia, sobre o anel, sobre o caderno. A voz de Gustavo, antes cética, ganhou um tom de seriedade. "Isso é grave, Ricardo. Mais grave do que você imagina. Horácio Guedes está maior e mais poderoso do que nunca." Enquanto Ricardo tentava reativar essa amizade e buscar apoio, as ameaças começaram a surgir. Eram sutis no início. Um carro desconhecido estacionado na rua por horas.
ligações anônimas que caíam ao ser atendidas, sombras nos arbustos do jardim decadente. Sofia, com sua percepção aguçada, notava tudo. Tio Ricardo tem um carro diferente na rua, ela dizia, os olhos grandes fixos na janela. Ricardo sentia um frio na espinha. Guedes estava ciente de seu movimento. Aquele homem não deixava pontas soltas. A pressão aumentava a cada dia. Ricardo não podia mais ignorar que a vida das crianças estava em risco. Aquele caderno e as anotações do pai de Sofia, combinados com suas próprias memórias, e o que a menina contava, formavam uma teia complexa. E no centro dela, Horácio Guedes movia os fios. Ricardo se sentia preso. A vergonha de sua própria fraqueza e a culpa por ter ignorado Carlos no passado se misturavam com um medo avassalador pelo futuro das crianças. Ele tinha que protegê-los, custasse o que custasse. A cada noite, depois que Sofia e Miguel dormiam, Ricardo mergulhava nas páginas do caderno de Carlos. Gráficos, números, datas, nomes. E a cada página, a imagem de Guedes se tornava mais clara. Um predador frio, calculista, que construiu seu império sobre a desgraça alheia. Ricardo via com clareza agonizante como ele mesmo havia sido uma de suas vítimas, e como Carlos, um homem bom e leal, havia sido silenciado por tentar expor a verdade. Não vou falhar de novo, ele murmurava para o vazio da sala, o anel de formatura no dedo apertado com força. Não com vocês, Sofia, não com o Miguel. A promessa à mãe de Sofia ecoava em sua mente, um juramento que ele faria de tudo para honrar. Com o dinheiro quase acabando e as ameaças se intensificando, Ricardo sabia que precisava de uma decisão drástica. Ele precisava de recursos para investigar, para garantir a segurança das crianças. Olhou para a casa, seu último elo com o passado que ele tanto lamentava. Cada rachadura na parede, cada telha quebrada, cada móvel empoeirado contava uma história. Vender aquela casa seria como arrancar um pedaço de si mesmo, o último vestígio de uma vida que ele havia perdido. Mas ao ver Sofia e Miguel brincando no pequeno pedaço de jardim, seus sorrisos inocentes, a decisão se tornou clara. A vida deles valia mais do que qualquer lembrança, qualquer herança material. A casa teria que ir. O anúncio da venda da propriedade de Ricardo Mendes, o ex-construtor famoso, virou notícia na mídia local. Milionário falido vende mansão em ruínas, diziam as manchetes com um tom de escárnio. Os poucos amigos que ainda mantinha se afastaram, alguns por vergonha, outros por medo de se envolverem. Ricardo se tornou um pária, visto como um louco, um oportunista, alguém que se aproveitava da história de crianças órfãs para reaparecer. Ele ouvia os sussurros, lia as matérias difamatórias, mas seu foco era outro. A cada dia, Sofia revelava mais pedaços do quebra-cabeça. Ela tinha uma memória assombrosa para detalhes, para o que os adultos consideravam insignificante. Papai guardava os desenhos grandes em uma caixa lá em cima, no sótão, tio Ricardo. Ela disse um dia, apontando para o teto. Ele dizia que era para quando você voltasse, para vocês fazerem justiça. A frase de Sofia tocou Ricardo profundamente. O sótão, um lugar que ele havia evitado por anos, cheio de caixas empoeiradas e memórias de sua esposa. Mas a menção da justiça o impulsionou. Ele, Gustavo e Sofia foram para o sótão. A atmosfera era pesada, o cheiro de madeira velha e papel guardado. Entre caixas empoeiradas de roupas antigas e brinquedos esquecidos, eles encontraram uma pasta de couro. Dentro, documentos antigos, plantas de projetos de construção, correspondências. Eram os projetos da empresa de Ricardo, mas com anotações à margem, feitas por Carlos, que batiam com as informações do caderno. Datas, valores, nomes de empresas de fachada ligadas a Guedes. A prova concreta de um esquema meticuloso de desvio de fundos e lavagem de dinheiro. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Enquanto Ricardo e Gustavo examinavam os documentos, Sofia, sentada em um canto, brincava com seu colar de miçangas de sementes. Um colar simples, rústico, feito pelo pai, que ela nunca tirava. Papai disse que essa semente é mágica, ela sussurrou, apontando para uma das sementes, um pouco maior que as outras, com uma pequena marca quase invisível. Ele disse que era para eu nunca tirar, porque um dia ela ia me contar um segredo.
Gustavo, com seu instinto jornalístico apurado, pegou o colar delicadamente. Com uma lupa, ele examinou a semente. A pequena marca era, na verdade, um encaixe minúsculo, quase imperceptível. Com uma pinça fina, ele conseguiu abrir a semente. Lá dentro, minúsculo, estava um micro SD. O coração de Ricardo disparou. Seu amigo inseriu o cartão em um leitor portátil. O que eles encontraram ali, escondido na mais pura inocência, viraria o jogo de forma irreversível. Era uma gravação, a voz do próprio Carlos e de Horácio Guedes. Uma confissão. E o teor daquela gravação, que começava com um riso cínico de Guedes, faria o mundo de Ricardo desmoronar e, ao mesmo tempo, lhe daria a arma que ele precisava para lutar. Mas essas revelações, porém, não resolveriam tudo. Apenas abririam um abismo de problemas maiores, colocando a vida de Sofia, de Ricardo e até mesmo de Gustavo em risco ainda maior. A guerra estava declarada, e a próxima batalha seria a mais difícil de todas. A gravação no micro SD, tirada do colar de miçangas de Sofia, era o grito silenciado de Carlos, o pai da menina, e a confissão fria de Horácio Guedes. A voz de Carlos, cheia de apreensão, descrevia as fraudes, os desvios, o esquema imobiliário. E então, a voz de Guedes, arrogante e desdenhosa, admitindo a manipulação, a ruína de Ricardo e, o mais cruel de tudo, zombando da forma como Carlos tentara avisar a todos, antes de um acidente conveniente, o tirar do caminho. Aquele áudio era a prova irrefutável, a bala de prata que Ricardo precisava. Mas, como Gustavo alertou, Guedes era um polvo. Seus tentáculos chegavam a todos os lugares, e enfrentar um homem com tanto poder significaria arriscar tudo. Ricardo sentiu o peso daquele segredo não apenas em suas mãos, mas em sua alma. Não era mais só sobre ele, ou sua falência. Era sobre a vida de Carlos, sobre a dignidade de sua família, sobre a justiça para Sofia e Miguel. A promessa feita à mãe da menina ecoava em seu coração. Ele tinha que agir, e ele agiria, não mais como o milionário decadente, mas como o homem que ele sempre deveria ter sido. Com o pouco dinheiro que conseguiu da venda adiantada da casa, um sacrifício que doeu mais do que qualquer perda material, mas que garantiu um teto temporário e alimentação para Sofia e Miguel em um lugar seguro, Ricardo e Gustavo trabalharam incansavelmente. O jornalista, com sua rede de contatos, ajudou a verificar cada detalhe do caderno, dos documentos do sótão e a autenticidade da gravação. A cada peça que se encaixava, a imagem de Guedes se tornava mais monstruosa. A mídia local, antes tão ávida em ridicularizar Ricardo, agora recebia ligações anônimas sobre a venda da casa e os supostos delírios do ex-construtor. As manchetes eram cruéis, pintando-o como um desequilibrado que tentava culpar os outros por seus próprios erros. Mas Ricardo não se importava. Ele havia perdido a vergonha há muito tempo. Seu foco era a justiça. O confronto final estava marcado. Horácio Guedes, com sua imagem impecável e sua lábia afiada, estava prestes a ter um projeto de lei aprovado na Câmara dos Vereadores. Um projeto que beneficiaria diretamente seus esquemas de especulação de terras. O evento seria público, com ampla cobertura da mídia. Era o cenário perfeito para a queda de um império. Naquela manhã, a tensão era palpável. Ricardo sentiu um misto de medo e uma coragem que ele não sabia que ainda possuía. Ele vestiu seu melhor, porém já gasto, terno. Olhou para Sofia e Miguel, que estavam com ele, mas sob a guarda de uma assistente social que Gustavo havia conseguido. Vamos lá, ele disse, seus olhos encontrando os de Sofia. A menina, com seu colar de miçangas de sementes no pescoço, agora um símbolo de sua força e do segredo que carregava, deu a ele um sorriso encorajador. A gente acredita em você, tio Ricardo. A Câmara dos Vereadores estava lotada. O ar era pesado, carregado de expectativas. Horácio Guedes, no púlpito, falava com a segurança de quem acredita na impunidade. Sua voz era suave, persuasiva, tecendo uma teia de falsas promessas e projetos grandiosos para a cidade, tudo para disfarçar a ganância por trás de cada palavra. Ricardo observava, o anel de formatura apertado entre os dedos,
o caderno de Carlos sob o braço e o micro SD, o coração da prova guardado com o máximo de cuidado. Gustavo estava ao seu lado, com câmeras e microfones de veículos de imprensa discretamente posicionados, prontos para capturar cada detalhe. Quando Guedes finalizou sua apresentação, a plateia aplaudiu. Alguns vereadores sorriram com cumplicidade. Era o momento. Ricardo se levantou, a voz embargada pela emoção e pela magnitude do que estava prestes a fazer. Com licença, senhores. Tenho algumas informações que talvez sejam relevantes para este projeto. O sorriso de Guedes vacilou. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver Ricardo, a quem ele considerava um homem destruído e inofensivo. Ricardo Mendes? O que faz aqui? Isso não é um bar pé sujo, ele zombou, tentando descredibilizar. Mas Ricardo não se abalou. Ele começou a falar, sua voz ganhando força a cada palavra. Ele apresentou o caderno de Carlos, as anotações sobre os desvios, as plantas encontradas no sótão com as evidências das fraudes. Isso aqui, senhores, são as provas de como o senhor Horácio Guedes construiu seu império sobre a ruína de pessoas honestas, de como ele manipulou contratos, desviou fundos e levou à falência a minha empresa, destruindo não só minha vida, mas a de muitos outros. Guedes tentou negar com veemência. Mentiras. Isso é a revolta de um homem fracassado, um bêbado que tenta culpar os outros por sua própria incompetência. Ele gesticulava, sua voz subindo de tom, tentando semear a dúvida. Esses documentos são velhos, podem ser forjados. Foi então que Ricardo fez um sinal para Gustavo. O jornalista, com uma expressão séria, conectou um pequeno aparelho de áudio ao sistema de som da câmara. O silêncio se fez na sala, um silêncio pesado, carregado de expectativa. E então, a voz de Carlos preencheu o ambiente, detalhando as fraudes. E em seguida, a voz fria e calculista de Horácio Guedes. Aquele engenheirozinho, Carlos, ele estava cheirando demais. Tinha que sair do caminho. Foi um acidente, claro. Ninguém vai ligar a mim. E o Ricardo, aquele mole coitado, se afundou na bebida. Achou que era amigo dele, o idiota. Mas os negócios são negócios, não é mesmo? O terreno era valioso demais para deixar nas mãos de um pobre coitado. A gravação era nítida, chocante. O riso cínico de Guedes no final era um golpe no estômago. A plateia murmurava. A mídia fotografava e gravava freneticamente. Os vereadores, antes complacentes, agora olhavam para Guedes com horror, alguns com medo. O vilão, a personificação da corrupção, estava desmascarado. Guedes, pálido, tentou uma última cartada. Isso é falso, uma montagem, uma conspiração. Mas ninguém mais acreditava. Seus olhos vagavam perdidos. Ricardo, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, não por tristeza, mas por uma libertação que vinha de dentro, fez sua confissão final. Eu também sou culpado. Culpado por ter sido cego, por ter ignorado os avisos do Carlos, por ter me escondido atrás do álcool e da vergonha. Eu falhei com ele, falhei com a família dele, falhei com a minha própria esposa. Mas a Sofia e o Miguel, as crianças de quem Guedes tentou roubar tudo, inclusive a dignidade de seu pai, me mostraram que ainda existe justiça e que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas em lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece perdido. A Câmara dos Vereadores explodiu em um clamor. A polícia, já acionada por Gustavo, entrou e prendeu Horácio Guedes em flagrante, sob os olhares atônitos de todos. Seu império, construído sobre mentiras e corrupção, desfez-se em questão de minutos. A justiça, embora tardia, finalmente havia chegado. Os dias que se seguiram foram de uma reconstrução lenta, mas cheia de propósito. Ricardo não voltou a ser o milionário de antes, mas recuperou algo muito mais valioso, sua dignidade. Ele se tornou o tutor legal de Sofia e Miguel, formando uma família improvável, mas cheia de amor e novos significados. A casa antiga, seu palacete decadente, não foi vendida por completo. Com uma parte do valor obtido e a ajuda de alguns antigos funcionários que se sensibilizaram com sua história, Ricardo a reformou não para si, mas para um propósito maior. Ela se tornou a sede de uma ONG que ele criou,
dedicada a ajudar famílias despejadas e a combater a corrupção imobiliária, usando sua própria experiência como um farol para os outros. Gustavo, o jornalista, ganhou reconhecimento nacional pela reportagem, expondo a rede de corrupção de Guedes e seus cúmplices, garantindo que o vilão enfrentasse a justiça por todos os seus crimes. A comunidade, antes sufocada pela opressão, viu a esperança florescer. Sofia e Miguel cresceram em um ambiente seguro, cheios de amor e oportunidade. Sofia, com sua memória fotográfica e inteligência aguçada, encontrou na ONG um lugar para usar seus talentos, ajudando a organizar documentos e a identificar injustiças. Miguel, antes um menino assustado, voltou a brincar e sonhar, com a certeza de que havia um futuro. A cena final se deu no jardim da casa, agora reformada, cheia de vida. Ricardo, Sofia e Miguel plantavam uma nova árvore, um ipê amarelo, cujas raízes fortes simbolizavam a resiliência e a esperança. O sol da manhã banhava o jardim, e o anel de formatura de Ricardo, agora polido e brilhante, reluzia em seu dedo, um lembrete não de sua antiga riqueza, mas de sua nova dignidade. No galho mais baixo do ipê recém-plantado, balançava suavemente o colar de miçangas de Sofia, um símbolo da memória de Carlos, da coragem da menina e do começo de uma nova história. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa, Ricardo pensou olhando para as crianças. A verdadeira riqueza não estava nas cifras bancárias, mas na dignidade, na família que a vida lhe deu e na coragem de lutar pela justiça, mesmo quando tudo parecia perdido. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves, e me conta nos comentários, de 0 a 10, que nota essa história merece. Eu leio tudo.